Quero agradecer primeiro a sua participação, a sua disponibilidade em contribuir conosco aqui. Reinaldo, para quem não Eu que conhece, agradeço o convite. Reinaldo, para quem não conhece, é um dos grandes palestrantes que nós temos aí no nosso país. Trabalhou comigo, trabalhamos juntos aí há um tempo, eu tive o prazer de trabalhar com ele, aprendi muitas coisas aí com ele, e virou uma referência para a gente, né? Então hoje é um prazer que eu trago o Reinaldo para participar, para a gente debater um pouco aí sobre o atendimento a clientes, que é uma coisa que muito se falam, mas pouco se fazem como deveria ser feito, né? Todo mundo se preocupa, Exatamente. mas não se preocupa. Reinaldo, mais uma vez, boa noite, obrigado. Quero que você se apresente um pouco, fale um pouco de você aí, para o pessoal entender. Legal. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Carlos, pelo convite mais uma vez. É sempre importante a gente falar um pouquinho daquilo que a gente é um especialista. E o que a gente tem visto aí nesse mercado são coisas que muito se fala, pouco se aplica, como você mesmo disse, né? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, eu iniciei a minha carreira no atendimento ao cliente na Credicar em 1987. E naquela oportunidade, eu conseguia, com um salário de atendente telefônico, manter uma esposa e duas filhas. Hoje isso não é possível. Não é? Veja como o mundo mudou, e mudou muito, e não mudou para melhor. Né? Exatamente. Então, assim, tudo aquilo que a gente fez e procurou fazer dentro do call center de lá para cá, fez com que eu trabalhasse na Credicar durante 12 anos, em vários cargos dentro da companhia. Depois fui convidado para trabalhar em outras organizações, mas nenhuma delas me entregou aquilo que a Credicar me entregou. Então, o que eu fiz? Em 2004, eu montei a Vencer Consultoria e atuo aí hoje com palestras, treinamentos para áreas de atendimento, marketing, vendas, telemarketing. Então, a gente monta call center, a gente monta equipe de vendas, monitoria da qualidade, ou seja, a gente trabalha incluindo MEIs, né? Pequeno e médio empresário. Então, a gente está nesse mercado aí há 16 anos, tocando um pouquinho de tudo, mas com a especialização no atendimento a clientes e vendas. Obrigado, Reinaldo. Uma baita experiência e uma referência para todos aí. Bom, Reinaldo, vamos começar então. Vamos aquecer já. Bora Aí lá. nós vamos mais ou menos lá uns 10, 15 minutos finais. A gente abre um pouco para as perguntas, para quem quiser fazer, eu já vou anotando aqui, separando, para que a gente interaja bem nesse processo aí. Tá bom. Legal. Reinaldo, para a gente começar, qual foi o grande aprendizado que a pandemia trouxe para as empresas em relação ao atendimento a clientes? Vamos lá. Eu queria contextualizar um pouquinho essa sua pergunta, né? Porque, assim, quando a gente recebe uma pergunta, a gente sempre tem uma resposta, mas quando a gente contextualiza, a gente acaba atingindo um pouquinho mais, fazendo com que as pessoas que estão nos ouvindo pensem um pouquinho mais a respeito ao final do nosso bate-papo. Só para vocês terem uma ideia, essa semana, teve um amigo nosso do call center, ele fez uma pergunta no LinkedIn. E a pergunta dele foi muito simples. A pergunta dele foi exatamente a seguinte: vocês acham difícil ou fácil um líder fazer gestão de pessoas à distância? E a pesquisa dele até ontem, os resultados da pesquisa 59% dos líderes acham difícil. 28% acham que não há diferença nenhuma. E 9% acham mais fácil. E aí eu pergunto, né? A gente teve aí 5 meses de pandemia e tem líder achando difícil. Ou seja, se a pandemia chegou para mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, não adianta a gente achar depois de 5 meses que é difícil fazer gestão à distância. Não tem como. Né? Inclusive, a minha resposta não foi só marcar fácil ou difícil. Né? Eu justifiquei dizendo o seguinte, que a distância traz mais autonomia para as equipes, melhora a relação de confiança entre líderes e liderados e certamente melhora os resultados. Né? E uma das coisas que a gente tem falado muito, trocado muitas figurinhas, é que os resultados do call center estão ruins, no que se refere à métrica, mas os resultados das pessoas
na performance diária está melhor do que antes, porque hoje o funcionário tem mais liberdade para poder dialogar com o cliente, coisa que dentro das organizações ele não tem, né? Então, assim, o que a pandemia trouxe de aprendizado? A gente não vai poder mais conviver sem limpeza em lugar nenhum, sem a higienização de tudo aquilo que a gente for tocar e sem o conforto. Há 2 semanas eu fui numa loja da Samsung em Pinheiros. Vocês precisam ver qual é a estrutura que a Samsung colocou lá para poder nos atender, né? Então, assim, dentro das normas, e assim que vai ter que ser só na pandemia, não. Depois isso vai acabar perdurando por mais tempo. Uma outra coisa que eu tenho percebido que a pandemia tem trazendo é que o nosso atendimento ele tem que ser a cada dia mais personalizado. Por que razão? Hoje o cliente não aceita mais a resposta. Não tem a sua resposta ainda. Ele não aceita mais isso. Sim. Né? Porque, assim, você liga para uma empresa, a empresa não te atende. Você manda uma mensagem, a empresa não responde. Isso não é mais aceitável. Então, a pandemia está fazendo com que nós fiquemos mais cricas, chatos ou críticos na relação empresa-cliente. Né? E a visão do cliente com isso está mudando. E está mudando para melhor. Só que as empresas ainda não entenderam que quando você coloca o seu funcionário para atender à distância, seja ele um lojista, porque tem lojistas, entregando um celular para o funcionário para fazer venda de um carro à distância. Exatamente. Né? E que a preocupação maior das companhias não são as métricas, são as informações que os clientes têm passado para essas pessoas, para que as empresas possam rever o plano estratégico durante a pandemia para pós-pandemia. Né? Então, assim, o cliente hoje está mais maleável? Tá. Ele está aceitando melhor os erros? Sim, mas não é com tanta frequência. Né? Acreditar que é possível fazer gestão à distância, isso a gente tem que acreditar sempre, porque 30% de 30% a 35% das pessoas que hoje trabalham em casa não voltarão mais para as organizações. Exatamente. Por que razão? Porque um metro quadrado em qualquer lugar do Brasil é caro. Imagina um metro quadrado na Avenida Paulista. Os empresários entenderam que, peraí, eu consigo sobreviver com as pessoas trabalhando em casa. Eu vou reduzir o meu custo operacional. Né? Esse é um ganho para a empresa. E qual é o outro ganho que eu tenho conversado com alguns empresários, diretores e presidentes de empresa, que eu tenho observado no bate-papo informal? Que eles começaram a entender que a distância que o funcionário tem de sair da casa dele e para a empresa trabalhar e voltar representa 50% do tempo. Sim. E esse 50% do tempo tem deixado o funcionário em casa mais satisfeito do que se ele fosse trabalhar. E até mentalmente, né? E até mentalmente também, o desgaste que ele passa e tudo mais. Já chega nervoso para trabalhar. Exatamente. E aí tem o outro lado da moeda, que é o seguinte: tem funcionários, quer seja de lojas ou de call centers, que não vão conseguir se manter em casa. Ou por causa dos filhos, ou por causa do barulho, ou por causa da acomodação, que ela não tem um espaço para ela trabalhar, né? Isso vai acontecer. Então as empresas estão neste momento entendendo o que ela pode fazer, quem vai ficar em casa e quem não vai. Né? Então a pandemia tem trazido aí muito, muito, muito aprendizado. E essa pressão do dia a dia para o atendente ou para o vendedor à distância tem diminuído. Só que muitos deles não têm aproveitado essa diminuição da pressão e têm intensificado o relacionamento com o cliente. Esse era o momento do atendente, do vendedor, intensificar o relacionamento para entender o que o cliente quer para poder atendê-lo. Parece que ele está dentro da empresa. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem observado. Uma das coisas que eu tenho falado também muito, né, e observado são os treinamentos à distância. Os treinamentos à distância praticamente não existiam.
E hoje essa frequência ela aumentou vultuosamente. Inclusive, tem empresas especializadas em fazer treinamentos à distância para várias empresas. E o que a gente tem observado? Que o treinamento à distância está sendo muito melhor aproveitado do que quando ele era local. Sim. Então, é uma nova percepção. Está se mantendo mais atenção no treinamento à distância do que no local. Né? Então, esses são alguns dos pontos que eu tenho visto que a gente tem deixado aí como um aprendizado. Que nem você falou, né? As empresas tiveram aí 5 meses para poder se preparar, para poder se reinventar, para poder se atualizar nas condições. Muitos não fizeram, estão mexendo para fazer agora. E o que você falou também vem. O home office hoje, para ser feito em casa, e aquilo que você falou, do funcionário e tal, é você fazer a gestão à distância, é aquilo que eu sempre falo, tem que existir uma relação de confiança. Né? A confiança do líder com o liderado. E aí, assim, ele não pode ser bom porque você está ali. Né? Ele não pode ser educado porque você está ali. Né? Ele tem que, o perfil dele tem que ser assim. Então, isso também vai mexer com a contratação das empresas, quem é que eu vou contratar, quem é o perfil que eu preciso ter aqui dentro trabalhando. Vai mexer, como você falou muito bem também, com o SLA das empresas. Não adianta mais ficar enrolando o cliente. Daqui um dia, daqui uma semana, daqui 3 dias, daqui 15 dias, e não é por aí. Como você falou, o cliente não aceita. Ele quer resposta rápida, é isso que precisa chegar. Então, são essas grandes mudanças que você citou aí, que de fato vai fazer a grande diferença entre uma empresa morrer e uma empresa crescer e uma empresa chegar no mercado nova com essas ideias já. Eu diria assim, né, Carlos? Eu diria que as empresas elas têm que trabalhar com o foco do cliente. Exatamente. E não com o foco no cliente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ou seja, vai ter que pegar os óculos do cliente, entender o que ele quer e partir para a ação. Exatamente. Entra muito naquele fato da experiência do cliente, de você fazer a jornada do cliente para entender a experiência dele, o que ele passa, o que ele vive, o que ele quer que você entregue para ele, o que ele precisa, né, acima de tudo. Exatamente. E como deve ser o presente e o futuro do atendimento, você já falou um pouquinho, né? Mas nós temos aí chats, inteligência artificial, URA, WhatsApp, telefone, etc. Bom, dentro desse assunto, a gente também tem visto aí muitas coisas sendo faladas e poucas coisas sendo entregues. Então, quando eu digo assim, antigamente, há 2 anos, a gente falava assim, Carlos, eu preciso contratar 100 atendentes. Sabe o que as empresas estão dizendo hoje? Eu preciso contratar 50 atendentes e 20 robôs. Exatamente. Por quê? Na verdade, a mudança de atendimento de pessoas para robôs, ela está aí, só vai ser acelerado o processo, e o maior problema agora é o foco em quem vai modelar os robôs, e não quem vai atender as ligações. Então, a gente tem visto já muitos computadores fazendo coisas maravilhosas. Só que a pergunta que eu faço a essas empresas, a essas pessoas, é o seguinte: o cliente quer isso? O cliente quer ser atendido por um robô? Por exemplo, tem momentos que eu adoro um robô. Sim. Eu não entro numa agência bancária há exatos 6 meses. Nunca mais eu fui em agência bancária. Há quanto tempo eu não ligo no call center? Há mais ou menos 5 meses. Por quê? Eu quero tudo na minha mão. Eu tenho um notebook, eu tenho um celular, eu vou lá e descubro. A pergunta é, 50% da população brasileira acessa computadores. 50% da população brasileira não tem internet ainda. Mas as empresas estão falando o seguinte: nós vamos implantar os robôs. Ok. O que vai acontecer? Você pode implantar robô, o que você quiser, inteligência artificial, etc. Você só não pode esquecer que você tem uma pessoa, um ser humano, que é esse que compra o seu produto ou o seu serviço. Exatamente. Então, você cria o que você quiser, mas você deixe opções para que o cliente possa utilizar outras ferramentas que sejam o tal do telefone. Né? 20% da população brasileira ainda tem telefone fixo nos seus lares. Sabe por quê? Porque as teles empurram a internet, o fixo e a TV. Então, o que é mais barato se eu preciso da internet? Eu fico com o telefone fixo e não uso. Mas está lá.
Exatamente. Né? Então, assim, tudo aquilo que a gente está falando, por exemplo, chat. Hoje funciona o chat? 30% das empresas hoje diz que tem chat. Aí você entra no site do cara, vai bater um papo, não tem ninguém do outro lado da linha. E aí eu digo assim, engraçado, né, Carlos? Eu estou falando aqui de tecnologia, eu criei o chat, mas está faltando o ser humano do outro lado. E isso é muito importante. Além de ter que fazer um processo seletivo com pessoas que tenham a visão do falar, tenham a noção, que tenham a qualidade do falar com o cliente ao telefone. E escrever é um outro perfil totalmente diferente. Sem dúvida. Se eu não entender, se eu entender que o cara que fala pode ser o cara que escreve, eu posso estar dando um tiro no pé. Né? Tem gente que tem paciência ao telefone, mas não tem paciência de teclado. E aí o que vai acontecer? Respostas evasivas, o cliente vai fazer o quê? Vai abrir reclamação no Reclame Aqui. Né? Ou vai usar o velho caminho do telefone. Vai voltar para o telefone. Nessa pandemia eu tive vários problemas. Eu tive 3 problemas pontuais e levei para o Reclame Aqui. O Reclame Aqui recebeu. O Reclame Aqui recebeu a informação, passou para as empresas me deram uma resposta que não foi do meu agrado, e eu pontuei, resolvido nota 0. E aí eu te pergunto, como isso é tratado pelo Reclame Aqui? Se eu tive que marcar resolvido, mas a nota é 0. Então, assim, cria-se várias formas de atender o cliente. Chat, inteligência, o robô, a URA burra, está cheio de URA burra nas organizações. Né? O WhatsApp, por exemplo. As pessoas acham que o WhatsApp pode ser respondido em 24 horas. O WhatsApp tem que ser respondido em pelo menos 2 horas. Exatamente. Nem que esteja aquela resposta automática. Então, as organizações precisam olhar para essas ferramentas e integrá-las no modo mais racional, não deixando o cliente a ver navios. Sim. Né? Então, a pandemia está aí, 5 meses se passaram. Né? Hoje eu ouvi uma palestra de uma pessoa de RH que ela disse assim, eu não acho que nós estamos no novo normal, nós estamos no novo presente. E é verdade, né? Porque cada dia as coisas vão mudando. Então, hoje é novo presente, amanhã é novo presente, e depois de amanhã é um novo presente. É engraçado isso. Exatamente. Né? A velocidade é muito maior. Né? Tinham empresas que tinham projetos para serem entregues de home office para 2023. Tiveram que entregar em 3 dias. A pergunta é, passado esse tempo, o que aprenderam com isso? Né? Então, as ferramentas estão aí, né? O presente, as empresas precisam entender que muitos de nós gostamos de ser atendidos por humanos. Não adianta empurrar a tecnologia e tem pessoa que não vai querer. Sim. É o que eu costumo dizer sempre, tem que ter o equilíbrio, entendeu? Tem coisas que o robô vai fazer e tem coisas que é o humano que vai ter que fazer, não tem jeito. Né? Esse equilíbrio, esse balanceamento que as empresas precisam entender a hora de fazer. Uma coisa que eu acho assim, imprescindível em qualquer empresa de atendimento é dar a opção na URA de eu quero cancelar o serviço. Olha só, não precisa ter pandemia para colocar uma opção na URA. A URA é a tecnologia mais antiga no atendimento a clientes, concorda? Exatamente. E as URAs hoje não atendem o cliente, fica levando o cliente no looping, só para ganhar tempo, para não atendê-lo e cumprir as normas regulamentares do país. Sim. Né? Então, por exemplo, por que eu não tenho? Eu quero ligar numa empresa, eu quero cancelar meu cartão de crédito. Por que a primeira opção é, quero cancelar o cartão? Digite 1. Existe. E eles falam assim, isso é estratégico. Não, isso não é estratégico. A estratégia é o cliente pedir o que ele quer, no tempo que ele quiser, e ele ser atendido. Sim. Né? E as pessoas acham que tem que esconder a opção cancelamento. Não tem que esconder, tem que apresentar. O cliente quer ver isso acontecer. Ele quer poder cancelar sem que as pessoas tentem fazer lavagem cerebral nele.
sim, Olha, o cartão de crédito é isso e aquilo. Olha que eu trabalhei em empresa de cartão de crédito. E eu montei áreas de retenção de clientes. sim. Eu sempre briguei por isso. Deixe o cliente escolher se ele quer ou não ficar com a gente. Sim. Entendeu? Não adianta você empurrar. E no Até para a momento gente seguinte ele aprender, né, cancela. Reinaldo? Até para a gente aprender, né? Por que que ele não quer ficar? Né? É um aprendizado Exato. que tem que se levar. É igual as empresas que fazem pesquisa de satisfação e não faz nada com a pesquisa. Então, é o que eu Isso. costumo dizer. Falo assim, olha, o melhor consultor que você pode ter para sua empresa é o cliente. Quando ele se predispõe a perder um tempo dele para fazer uma pesquisa de satisfação, responder e te entregar, o mínimo que ele espera é o retorno. E tem gente que pega, simplesmente coloca na gaveta e depois no final do ano joga para cima, vira papelzinho de festa e ninguém resolve. Então não adianta, né? Sabe quem é o melhor pesquisador da empresa? Sabe quem é o melhor pesquisador da empresa? É o atendente. Sim, exatamente. É ali que Não precisa tudo contratar acontece. instituto de pesquisa. Exatamente. Não precisa contratar instituto de pesquisa. É uma grande bobagem. Exatamente. É Ali só é onde tudo treinar o cara para acontece. fazer pesquisa. Exatamente. Exatamente. É isso. Seguindo o nosso assunto aí, e até emendando isso aí que nós colocamos, né? Existe o melhor canal para atender os clientes? Isso aí tem até uma opinião formada disso. Sabe qual o melhor canal para atender o cliente? O canal que o cliente quiser ser atendido. Exatamente. Para mim, o melhor canal é o que o cliente quiser. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde para velhinho, sabe? Porque eu já estou velhinho, né? Já passei dos 50, então estou velhinho, né? Então, este plano de saúde para velhinho, que eu não vou aqui dizer qual é o nome, né? Porque ele não pagou o cachê, então eu não vou falar qual é o nome, Pois certo? exatamente. Se ele tivesse pago o cachê, eu até falaria, né? Então, assim, ele coloca vários canais para você atender, para você usar. Na hora que eu quero marcar um exame médico, não tem o canal. Aí ele me coloca onde? Ele me coloca na fila do atendimento do cliente. E aí demora-se 3 a 4 dias para eu marcar um exame médico. Aí eu te pergunto, isto é atendimento? É na visão da empresa, não na visão do cliente. Sim, Né? exatamente. Então, assim, eu só quero apertar o botão. Oi? Exatamente, é bem Fala, isso aí. Carlos. É um transtorno que você criou para ele. Então, assim, qual canal? Eu nunca vi, Reinaldo Pampani, na área de call center, há mais de 30 anos, eu nunca vi uma pesquisa de mercado para escolher o melhor canal para atender o cliente. Eu nunca vi. Você já viu? Não, nem. Por quê? O canal a empresa acha que ela é que decide, e Sim, não é. exatamente. Somos nós que decidimos que canal falar com você. Uma coisa que eu falei uma vez, até foi motivo de um post que eu já escrevi há um tempo atrás. Você chega à É, empresa e fala assim: olha, eu tenho o canal X, Y, Z, eu atendo por chat, por e-mail, por telefone, por não sei o quê, até por pensamento, eu estou atendendo e tal, não sei o quê, tá. Mas funciona. Você não precisa ter vários, basta você ter um que funciona. Não adianta você ter vários que não funcionam, então não vai adiantar nada. Então você vai iludir o cliente. Olha, eu entro por aqui, eu entro por ali, ó, você está com dúvida. Mas nenhum funciona. Então é melhor que você tenha um que funcione, que vai. É aquilo que você falou, o cliente vai ficar mais satisfeito e vai ter o problema resolvido de forma rápida. Não adianta ter quantidade, é. sim a qualidade do canal. Né? Eu penso dessa forma e já faz algum tempo. Né? Então, assim, pesquisa de satisfações feita por institutos, é como você falou, vai para a gaveta. Exatamente. Pesquisa de satisfação feitas pelo cliente, o cliente às vezes investe 15 minutos numa pesquisa. Ele não recebe retorno. Se você, pelo menos, respeitasse o cliente, entregasse para ele o resultado da pesquisa, já seria uma coisa fantástica. Porque Sim, ele teria a opção de permanecer com você ou ir embora. exatamente. Nem isso a gente fez. Né? Exatamente. Então, assim, essa pandemia é um momento para se fazer várias e várias e várias e várias e várias reflexões. Né? Exatamente. Então, eu tenho visto que muita coisa não tem mudado como deveria, nessa velocidade. Tem coisas até que regrediram aí, por incrível que possa parecer. Exato. Como montar uma melhor equipe para atendimento, tanto no presencial como não presencial? Bom, então, vamos falar um pouquinho de logística, né?
Assim, atendimento presencial ou não presencial, vamos mudar um pouquinho para as lojas, né? O que a gente tem observado, né? Que hoje as lojas precisam treinar os seus funcionários para atender e não para vender. Inverteu, né? E por que eu digo que inverteu? Esses dias eu entrei numa loja, né, para comprar um notebook para minha filha. Minha filha estava procurando notebook, eu fui com ela numa loja. Cheguei na loja, numa loja de informática. Olhei para o local onde ficavam os notebooks, tinha poucos celulares e notebook nenhum. Eu perguntei para o vendedor assim, diz uma coisa, tinha 4 vendedores de costas para a porta, de costas para a porta. Perguntei para eles assim, dei a volta e perguntei, boa tarde, você está vendendo notebook? Não, só compra lá na web e recebe aqui. Tira aqui. E continuaram conversando. E aí, a minha pergunta é, o vendedor agora não tem o que vender na loja e nem atender ele atende. Então, essa é uma preocupação muito grande. Então, assim, as lojas hoje precisam treinar os vendedores a atender. Ou melhor, a entender. Por que eu digo isso? Porque 60% das pessoas que nunca compraram na web fizeram a primeira compra agora. Exatamente. Esses 5 meses. 60% das pessoas. E 35% dessas pessoas têm idade acima de 60 anos. Sim. É isso mesmo. Onde é que está o poder aquisitivo no Brasil? Exatamente nessas pessoas. Sim. E isso é uma visão estratégica. E os lojistas e os vendedores que estão nos ouvindo agora e que nos ouvirão depois através da gravação, precisam entender que eles precisam ser especialistas em atendimento e não só em venda. Não é só empurrar mais produto, acabou essa história de empurrar produto. E aí o que a gente vê, né? Que as lojas estão dizendo assim, olha, compre agora, pague em 12 vezes, não pague juros no frete, não pague frete e retire em uma das nossas lojas. Né? Então, assim, o vendedor está lá para entregar produto agora. Mudou. Ele tem que estar com um sorrisão na cara. Exatamente. Ele tem que estar limpinho, bonitinho, cheirosinho. Ele tem que estar muito satisfeito com o que está fazendo. E não foi isso que eu vi nessa loja de informática. Né? Então, assim, o ponto de venda já está virando vitrine. Ou seja, também já está acontecendo um movimento contrário. Eu vou na loja, vejo a geladeira dos meus sonhos, ou do sonho da minha esposa, e eu vou na internet e compro. Sim. Então, esse vendedor é o quê? Ele é um apresentador de produtos. Então, ele é uma pessoa, ele é um atendente. Então, ele vai precisar ser uma pessoa que atenda com tanta qualidade quanto aquele que está no telefone. É o que você falou. E tem uma outra... Entender para atender e vender. E vender. É exatamente essa hora. É isso aí, cara. É isso aí. Uma outra coisa legal desse processo é assim, né? Antigamente, a gente fazia uma compra na internet, você não podia ir na loja trocar. Você tinha que trocar na internet. Lembra? Exatamente. Agora, algumas lojas, né? De novo, eu não vou fazer merchan de ninguém, porque ninguém pagou caixa para nós, certo? Pô, com certeza. Deixa os caras lá. Algumas lojas estão fazendo o quê? Ó, compra aqui, você vai lá na minha loja, se o produto não for o que você quer, você devolve aqui, na própria loja. Sim. Né? Isso está fazendo com que as vendas tenham aumentado em torno de 15% a 25%. Por quê? O cara comprou o produto pela internet, recebeu na casa dele, não é do agrado dele, foi na loja, eu preciso também de uma panela de pressão. Sim. Aumentou o faturamento. Agora, estão descobrindo isso agora. Porque antigamente comprou pela internet, devolve pela internet. Comprou na loja, devolve na loja. Exatamente. Então, eles estão tendo que fazer uma mudança logística dentro da distribuição deles para poder entender canal de entrada e canal de saída, canal de devolução. Então, eles estão batendo um pouco de cabeça. Por isso que nem todas as empresas fizeram isso até agora. Né? Exatamente. Então, assim, e essa é uma mudança, assim, que veio para ficar. Quem decide onde devolver o produto é o cliente. Sim. Não Exatamente. importa que canal ele compra. Exatamente.
Então eu vejo assim, que o atendimento presencial, ele é fundamental. Esse dia eu estava vendo uma reportagem na Band que falava assim, né? Ó, tem um cara aqui querendo comprar um carro de alto valor aquisitivo, um carro de 350 mil. Aí o repórter foi atrás do cara e ele com o cliente na linha, no celular, ele mostrou todos os detalhes do carro, todos. Ele investiu aproximadamente 45 minutos com o cliente na linha para vender um carro de 350 mil reais. E o cliente recebeu o carro onde? Em casa. Então, o atendimento não presencial dele foi fantástico e fez com que o cliente comprasse um carro por telefone, por videoconferência. Né? Essa tendência é uma tendência que vai continuar. A gente vai adquirir mais coisas sempre dessa forma. Agora, tem um dado importante que eu me assustei. Quantos por cento você acha que as nossas vendas aumentaram via web comparado ao ponto de venda? Nessa pandemia. Quantos por cento você acha que aumentou? Eu acredito que é em torno de uns 120%, por aí. Aumentou 100%. Só que era 5% e agora está em 10%. Exatamente. Na China, as vendas à distância, comparado ao ponto de venda, aproximadamente entre 35%. E a gente vai chegar nesse modelo. Com certeza. A gente vai chegar nesse modelo. Mas para isso, a gente vai ter que melhorar muito o atendimento ao cliente. Sem dúvida. Vai ter que seguir exatamente aquele processo que a gente comentou aqui, né? Tem que entender, as pessoas têm que estar muito bem treinadas, conhecedoras do assunto, gostar do que faz, para poder atender e aí você vender de fato, porque você vende a marca, você vende o produto, você vende a qualidade, você vende o atendimento, você vende a comodidade, você vende um pacote de coisas, não é simplesmente uma geladeira, você vende tudo isso dentro da geladeira. Tanto é que se você vendeu a geladeira mal vendida, ele vai voltar para pedir a troca da geladeira e não vai comprar jogo de panela. Exatamente. Se você atendeu mal. Exatamente. E aí, uma coisa que a gente tem muito ainda aí, que o pessoal comenta, principalmente aí depois com a nova mudança na CLT aí. O que é melhor investir, uma equipe própria ou terceirizada para atender clientes? Carlos, essa é uma discussão longa, de muitos anos, e que vai continuar. E que daria umas 4 lives no primeiro mês, mais 4 lives no segundo mês, assim vai. Mas vamos lá, dentro daquilo que eu vou falar para você aquilo que eu sugiro para as pessoas que me procuram. Eu tenho recebido, ao longo dessa minha jornada de 16 anos de consultoria, várias empresas de vários tamanhos, vários portos. Quando uma empresa diz para mim o seguinte, Reinaldo, eu queria contratar você para terceirizar o meu call center. A pergunta que eu faço a essas pessoas quando me procuram é a seguinte, qual o tamanho do seu call center? Ele diz assim, o meu call center tem 5 pessoas. Eu digo assim, por que terceirizar? Não, porque eu quero me livrar deste problema. Aí eu digo o seguinte, você quer se livrar de um problema que é seu, e se você se livrar desse problema e o terceiro não fizer bem feito, você vai se livrar dos seus clientes, vai fechar a empresa. Ponto 1. Ponto 2. Se você contratar pessoas certas para essas 5 posições, mais um líder, só para cuidar de gestão de clientes, você vai ganhar muito mais qualitativamente do que a terceirização. Segundo ponto, você precisa entender o que é call center, você precisa entender o que é telemarketing. Porque quando você terceiriza uma área dessa da sua empresa, para qualquer empresa, independente de quantas posições você tenha, o que vai acontecer? Você vai receber um contrato que para você é sopa de letrinha, você não vai entender nada. Você não sabe o que é métrica. Você só sabe que alguém vai estar do outro lado atendendo o seu cliente, falando alô e dando respostas. E aí tem uma coisa muito importante nisso tudo. Quais são os processos que serão desenvolvidos entre a sua empresa e a terceira? Os seus processos, por exemplo, a sua tecnologia vai conversar com os caras lá? Talvez não converse. Talvez não deliga. E aí você começa a montar o seu call center com uma coxa de retalho. Exatamente. Nunca mais você consegue.
Esse é um ponto. Exatamente. O terceiro ponto é assim, se você tiver que terceirizar a sua operação com uma terceira, seja você o responsável pelo treinamento completo de vendas e de processos. Tem que ser completo, não pode ser diferente disso. Né? Quando eu digo isso que eu disse, que eu acabei de dizer para vocês aqui que estão me ouvindo, para o Carlos que me convidou para esse bate-papo, ele põe a mão na cabeça e fala assim, eu preciso rever algumas coisas. Eu falei, é isso. Então, assim, quando você entrega a terceirização para outras pessoas, para outras empresas, você entrega a sua carteira de clientes para essas pessoas. Se você não entende do negócio, telemarketing, se você não entende do negócio, call center, só faça isso quando você tiver o entendimento. Não precisa ter profundidade, Sim. mas quando você tiver o entendimento de como as coisas funcionam. E nunca contrate a terceira mais barata. Nunca contrate. Porque a terceira mais barata pode ser a mais cara. Com certeza. Né? E se você tiver que contratar uma terceira para atender os seus clientes, tenha sempre contato diário com essas pessoas. Minha sugestão, independente do número de posições, esteja lá no primeiro mês, todos os dias. Esteja lá no segundo mês, um dia sim, um dia não. Esteja lá no terceiro mês, 3 vezes por semana. E faça todos os apontamentos da forma que você quer que atenda. Porque ninguém sabe melhor do como atender o seu cliente que você, mas que você decidiu terceirizar. Sim, sem dúvida. Exatamente. Né? Pois é. Como é que você vê isso, Carlos? Olha, eu concordo com você, tá? Eu acho que realmente você precisa entender a tua empresa, entender o teu negócio, entender o seu cliente, conhecer muito bem o seu cliente, saber aonde você quer chegar e o que você quer ganhar com isso. Porque aquilo que você falou, às vezes você está dando um tiro no escuro, achando que você vai se livrar de um negócio e você cria um problema bem maior. E aí, para você voltar a ganhar reputação, reconhecimento de mercado, voltar cliente, ter um boca a boca positivo, isso aí pode levar um bom tempo e eu não sei se a empresa vai aguentar esse bom tempo para poder ter isso de volta. Então, às vezes, o pessoal Sim. terceiriza porque acha que livra de um problema. Não dá certo, começa a contratar tudo de novo. E aí, aquilo que você falou, treinamento. Treinamento começa a chegar de qualquer jeito. Ah, um faz, o outro faz. Gente, assim, atendimento ao cliente é uma coisa que eu faço já há mais de 30 anos. E eu digo para você, sempre falo para as pessoas, primeira coisa, você precisa gostar de gente. Ponto. Segunda Sempre. coisa, você Sempre. precisa gostar de resolver problema. Senão não adianta, você está no lugar, eu vou trabalhar aqui porque é o meu único ganha-pão. Então faça esse seu único ganha-pão o melhor trabalho da tua vida. Porque eu sempre digo para todo mundo, embora as pessoas achem que não, atendimento é a profissão mais antiga do mundo. Porque você faz Sim. atendimento todos os dias, independente de você estar na empresa ou não. Quando a sua esposa te Sim. pede faça no banco para mim, vai no mercado, você está fazendo um atendimento. Você está fazendo atendimento para ela, você está indo buscar uma coisa para ela e entregando essa coisa na mão dela. Então, nós fazemos atendimento a todo dia, a todo momento, a todo segundo. Só que a gente olha o atendimento só como uma coisa de trabalho. E não é por aí. Sim. Então, acho que a gente precisa se reeducar muito para essas coisas. Eu acho que é uma coisa que, entre o terceiro e o próprio é aquilo, tem que ter uma série de avaliações, porque lá no final o teu custo pode ser muito maior do que você imaginou. E aí a perda é grande, sem dúvida. Só para vocês terem uma ideia, né, esses dias eu recebi uma proposta para fazer um treinamento de uma área de vendas numa indústria. E esse cliente, essa pessoa já é minha cliente há 10 anos. Eu atendo essa empresa há 10 anos. E aí, quando a gente fala em atendimento a clientes, quantos de nós empresários atendemos empresas há 10 anos? Sim. Isso é atendimento, entendeu? Isso não isso tem mais valor do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Só para vocês terem uma ideia, o trabalho que eu fiz de receber o briefing até a conclusão do treinamento, eu investi 18 horas. E o treinamento demorou 8 horas. Eu fiz mais investimento em entender, em apresentar a proposta,
em fazer as simulações, em verificar se aquilo era necessário, do que em treinar as pessoas. Sem dúvida. Né? Então, assim, se a gente não fizer isso quando a gente terceiriza, e eu tenho essa visão que eu falei sobre terceirização ou não, mesmo quando eu trabalho com os meus clientes, e ele me terceiriza para treinar. Sim. Se ele me terceiriza para treinar, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo dentro da minha própria empresa, para a minha própria equipe. Exatamente. Senão eu não vou ter resultado. Você tem que se tornar um membro da empresa dele nesse momento. Exatamente. Só não tem o crachá, né? Nessa empresa eu só não tenho o crachá. Exatamente, exatamente. Reinaldo, chegou uma pergunta aqui do César. Transformação digital está impactando o atendimento? A transformação digital, não que ela esteja impactando o atendimento, ela impactará o atendimento se as pessoas não receberem o treinamento adequado no tempo da mudança. Então, por exemplo, hoje o que a gente vê? A gente vê uma pessoa que nunca respondeu WhatsApp na casa dela. Ela nunca respondeu WhatsApp. Ela sempre esteve no telefone. Falaram assim, cara, pega o computador, o notebook aqui, vá para sua casa e atenda lá via WhatsApp. Então, o que está acontecendo? Eu estou dando só esse exemplo pequenininho, que é o WhatsApp, uma coisa que a gente usa de forma pessoal, mas que está impactando, porque o cara tem que atender telefone, uma ligação atrás da outra, tem que responder o WhatsApp. Então, assim, a tecnologia está na mão dele, a ferramenta está na mão dele, mas a avaliação, se ele poderia ou não fazer aquilo, está impactando. Né? E aí o cliente está fazendo reclamação em outros canais da empresa, da organização. Eu entendo assim, a empresa tem várias ferramentas a serem implantadas. Bacana, legal. Dê tempo para que as pessoas absorvam o conteúdo dessas ferramentas. Sim. Treine, façam projetos piloto. Sim. As empresas têm o hábito de startar processos sem pilotar. Primeira curva, vai capotar o caminhão. Não adianta. Sim. Tem que pilotar. O cara nunca dirigiu um caminhão. Você dá um caminhão na mão dele, ele vai capotar. Sem dúvida. Então, assim, as ferramentas estão aí. Por exemplo, eu, Reinaldo Pampani, eu não sabia o que era Instagram até 15 de março. E hoje, muitos de vocês que estão me ouvindo aí, veem que eu coloco no meu Instagram mensagem, que eu coloco posts todos os dias. Eu tive que me reinventar, tive que aprender, Sim. com 58 anos de idade. Né? E minha filha tem me ajudado muito nisso, tem aprendido comigo. Sim. Então, assim, é importante a gente entender que as empresas têm parte de responsabilidade, mas os atendentes, os vendedores, têm a sua parcela Sim. também de responsabilidade. Exatamente. Eles têm que buscar o aprendizado para que a empresa entregue para ele aquilo que ele precisa para trabalhar. Exatamente. Senão vai haver impacto direto. Ele precisa querer, entendeu? É o que eu sempre falo, o atendimento ao cliente, principalmente dentro de call center e tudo mais, ele só não é mais valorizado pela empresa, às vezes, por próprio atendente, que ele não valoriza o trabalho que ele tem. Entendeu? Exatamente. Ele mesmo não dá valor para o trabalho que ele faz. Então, como é que eu vou valorizar uma coisa sua se nem você dá valor? Se ele aceita ser tratado como um número, ele é só mais um ali dentro, não adianta ele reclamar depois, porque ele está se portando assim. Então não adianta. Bom, Reinaldo, a gente vai, infelizmente, o tempo passa nesse Instagram, hein? Passa rápido, né? Poxa, o tempo tá bom. Bom, se alguém quiser mandar perguntas aí, já pode ir fazendo. Vou pedir para você uma coisa, Reinaldo. Qual o recado que você tem que dar para o mercado? Que recado que você tem para o mercado? Bom, o recado que eu tenho para o mercado é o seguinte. Treine as pessoas que você tem em mãos se você ainda não mandou embora. Né? Porque muitas empresas já mandaram embora. Contrate as pessoas dentro do perfil adequado para home office ou não. Para trabalhar na empresa ou não. Treine esses profissionais dentro dessas ferramentas que o mercado está exigindo que se tenha. Mas treine com afinco. Né? Os processos, em virtude dessa ferramenta, essas ferramentas tecnológicas, vão mudar e muito. Se você não treinar o cara vai capotar o caminhão na primeira curva. Esse é um ponto. O outro ponto importante.
Eu tenho até aqui uma frase, né, que eu deixei aqui para ler no final. Olha só que frase legal. Trate sempre os seus funcionários exatamente como quer que eles tratem seus melhores clientes. Essa frase é do Covey, né? Porque, assim, este é o momento em que a gente tem que trazer os funcionários para o nosso lado. Este é o momento que a gente tem que trazer os clientes para o nosso lado. E entender as necessidades de clientes e funcionários. Senão vai haver colisão. Senão vai haver colisão. Sem Né? dúvida. Eu, por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês. Essa semana retrasada, eu atendi uma pessoa. Não, desculpa. Quando eu treinei essa equipe de 3 pessoas sobre comunicação assertiva, uma delas me contou uma história que eu achei fantástica e vai resumir sua pergunta, Carlão. Foi o seguinte: o cliente ligou para ela e ela estava com a bebê chorando. Ela atendeu o telefone, por causa das SLAs. E o cliente, a bebê chorando, o cliente atendeu, se identificou tal. O cliente disse para ela o seguinte: faz o seguinte, cuida da sua bebê e depois você me liga. E ela ficou sem palavras. Então, assim, o cliente está atendendo a necessidade dos nossos funcionários e muitos de nós, líderes ou empresários, não estamos atendendo. Então, meu recado é: trate muito bem os seus atendentes, seus vendedores, seus colaboradores como um todo. Porque são eles que trarão resultados, são eles que trarão as melhores informações para você montar as estratégias e ir para o mercado de novo e aumentar as suas vendas. Sem dúvida. Né? Então, essa é a minha recomendação principal. E quero só voltar na pesquisa. Senhores líderes, por favor, não acreditem que gerir pessoas à distância é mais difícil. Basta confiar nessas pessoas. Dê voto de confiança, como o Carlos disse aí, e as coisas vão voar, vão cruzeiro. É assim que a vida funciona. Sim. É na relação de confiança que a gente consegue atingir melhores resultados. É uma coisa que eu costumo falar muito, né, Reinaldo? Assim, tudo na vida, e eu tenho notado que às vezes as pessoas atropelam um pouco com a tecnologia e acham que a tecnologia resolve tudo, mas tem uma coisa que falta ao mundo, e essa pandemia deixou isso muito bem clara, em todos os aspectos, que é o relacionamento. A forma das pessoas se relacionarem. O respeito, o amor ao próximo, a ajuda, o dar a mão que vamos em frente junto. Então, isso aí que eu acho que foi a maior lição que essa pandemia trouxe, ou uma das maiores dela, e as pessoas, muitas ainda, infelizmente, ainda não se atentaram para isso. Então, você vê hoje as pessoas não podendo cumprimentar o pai, a mãe, o irmão, afastado, você não pode fazer uma compra como você tinha aquela tranquilidade de fazer, e muitas pessoas ainda não estão valorizando isso. Então, é aquilo que eu falo, o relacionamento é o ponto fundamental entre as pessoas dentro da empresa, entre clientes, entre amigos, familiares e o povo de forma geral. Eu acho que a gente precisa começar a resgatar isso de volta, né? O relacionamento. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Relacionamento acompanhado de respeito. O RR, né? Que eu costumo dizer. Então, precisa se resgatar muito isso. Quando a gente tiver o relacionamento de volta, o respeito entre as pessoas, aquela vontade de, putz, eu preciso fazer amanhã melhor do que eu fiz ontem. Qual é o caminho? Então, às vezes, você olha pessoas dando treinamento, e você conhece isso muito bem, vou fazer o treinamento e tal. Pô, quer treinar o cara em 2, 3 dias e já colocar para atender o cliente. E não é assim que funciona. Não existe. Né? O treinamento é uma coisa aí de médio a longo prazo, é uma coisa que você... E outra, e não para. Né? Você sempre tem que estar reciclando, tem uma coisa nova, tem uma coisa para ajustar. Então não tem... Às vezes o pessoal fala comigo, e aí, quanto tempo eu estou atendendo? Em uma semana, 5 dias, você já está pronto para atender. Aí você fala, aí você olha, a empresa tem um calhamaço de coisas, de produtos, e não sei o que. Esse cara não vai pegar isso, mas nem em 30 dias, quanto mais em 5, em uma semana. Então, é entender exatamente essas necessidades, é aquilo que você falou, que eu comentei, é contratar a pessoa dentro do perfil. É igual você faz hoje um time de futebol, de basquete, de vôlei. Qual é o perfil? Eu preciso ter o perfil. O meu jeito de jogar é esse. Eu preciso das pessoas com esse perfil. Então, às vezes, é melhor você ter mais homem, mais mulher, mais isso, mais aquilo. Não, o importante é ter o perfil que eu preciso. O fato de ser homem, de ser mulher, de não sei o quê, é o perfil que eu preciso.
né? É o perfil da vaga. É isso que eu preciso ter, é esse perfil. E aí você vai montando o time, você troca confiança, relacionamento e tudo mais, e você monta grandes equipes, né? Eu sempre cito aí, os maiores exemplos disso é o vôlei brasileiro, tanto no masculino como no feminino, Sim. com o Bernardinho, com o Zé Roberto, as grandes equipes que se formaram com hegemonia enorme, coisa que nós não tínhamos atrás. Por quê? Por causa do trabalho, do treinamento, do respeito, do entendimento do objetivo. Basicamente, eu acho que é isso. A gente tem que resgatar muito o relacionamento e o respeito. E, cara, só para a gente finalizar, uma coisa que eu gostaria de passar para vocês. Eu fui gestor de pessoas durante 18 anos. Tive equipes, eu cheguei a ter 136 funcionários respondendo para mim. Nesses 18 anos que eu fui gestor de pessoas, eu só demiti 5 pessoas. E porque elas entenderam que elas não estavam para o negócio naquele momento. E sabe quantas pessoas eu treinei e fiz delas pessoas prósperas e com resultado para si mesmo? Mais de 50. Quando chegou nos 50, eu falei, eu não conto mais, porque já é um número favorável, que se eu conseguir contribuir com 50 e só demitir 5, tá ótimo essa conta. Sim. E essas pessoas hoje, muitas delas, são empresários. Sim. Né? Então, assim, eu encontro essas pessoas e elas sentem gratidão. E uma coisa que a gente precisa buscar nesse nosso país. As pessoas precisam ser gratas umas pelas outras. E isso é o que está faltando nesse nosso mundo. Exatamente. Gratidão. E hoje não tem isso. Sem dúvida. Então Reinaldo, é isso, só para a gente finalizar. Reinaldo, mais uma vez te agradeço aí a nossa audiência, agradeço aí muito a tua participação, que enriqueceu mais. Vamos ver se futuramente a gente vai marcando mais coisas aí, que eu acho que você vê, o Legal. tempo passa rápido, né? Eu acho que a gente tem que, nós aqui como pessoas, como profissionais de atendimento, temos esse dever, né, de brigar por isso e levar Sim, isso para que melhore cada vez mais nosso país, nossas empresas, o mundo de forma geral. Eu sou um grãozinho de areia, mas se o que eu puder contribuir vale a pena e está de ótimo tamanho, entendeu? Cumprir a nossa missão aqui. Então, é muito isso aí. obrigado aí pela sua presença, agradeço. Te convido também para as próximas lives nossas aí, que nós vamos ter a semana que vem. Segunda-feira com um Legal. palestrante, escritor também, César Souza, que vai vir falar aqui sobre liderança. E dia 3 de setembro a gente vai encerrar essas lives com o Flávio Rio Branco aí discutindo um pouco sobre prevenção à fraude, que é uma coisa também que essa Legal. pandemia acelerou muito no mercado aí. E Tá obrigado, bom. Reinaldo. Obrigado a todo mundo, obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos junto em frente aí. E mais uma vez, um grande abraço aí, muito obrigado aí para você, para a tua família, tudo de bom aí. Obrigado igualmente, um grande abraço. Gratidão, viu? Tchau. Sucesso para Obrigado. todo mundo. Um abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.